que é sucesso para você? Se eu te perguntasse agora no individual, talvez ali fora, o que você responderia para mim dessa palavra que, em tese, a maioria de nós está aqui para alcançar? Quem já alcançou, não quer mais largar? E eu, durante muito tempo da minha vida, eu me fiz essa pergunta e, de fato, aquilo me incomodava tanto que eu comecei a perguntar para os participantes que eu treinava, foram mais de 2.500, e eu ouvi a resposta muito parecida. Eu vi algumas respostas assim meio que padronizadas, e o pior, eu escutava respostas que eram Ctrl+C, Ctrl+V de grandes mentores, conceitos, frases, clichês. As pessoas falavam algo bonitinho, assim, politicamente correto, que era legal, mas o olho não brilhava, não existia uma verdade, uma emoção carregada daquilo que, em tese, deveria ser o grande norte da vida dessa pessoa aqui na Terra. Eu comecei a entender que muitas pessoas, de fato, corriam atrás de um sucesso que não era o sucesso delas. E a pior maneira que tem de você querer correr atrás de um sucesso é correr atrás de um sucesso que é do outro, porque você pode encontrar, mas ele não vai servir para você. E eu comecei a ver que, em um dado momento, as pessoas respondiam coisas parecidas, do tipo, bom, Rafa, sucesso para mim é ter muito dinheiro, sucesso para mim é ter poder, olha, sucesso é ter liberdade, ou sucesso é ter felicidade. Essa era a campeã assim, que eu mais ouvia. E pode estar tudo isso muito correto. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes, você que está aqui nesse evento, você que está vendo pela internet, eu posso assegurar para você que, se você não parar para repensar um pouquinho, você pode estar correndo atrás de um sucesso que no final não vai encaixar nesse teu quebra-cabeça. E que existem 9 maneiras de se dar essa resposta que vão diretamente na essência do ser humano. E eu vou mostrar aqui para vocês. E o motivo de toda essa reflexão é fazer com que no final você entenda que, quando você de fato decifra o teu código interno, você começa a entender o que faz sentido para você. E é como se você viesse para esse mundo e, para ter sucesso, você fosse um super-herói e tivesse que então vencer um grande vilão, derrotar, afinal de contas, só assim a tua história vai ter graça. Só que, para derrotar esse vilão, você precisa então de um superpoder. E você talvez esteja usando o teu superpoder errado ou no lugar errado. E dessa maneira é muito simples, é como você está doente e tomar um remédio errado, a doença não vai passar. E quando tudo isso aconteceu comigo, eu também experimentei várias formas de sucesso. Eu tinha 29 anos de idade, montado uma empresa do zero, eu estava 6 anos após ter montado essa empresa, estava correndo tudo muito bem, as vendas aumentando, os projetos cada vez melhores, os clientes aumentando de qualidade, de tamanho, contratos com multinacional, e de fato aquilo estava acontecendo de uma forma como eu me orgulhava para contar para as pessoas. Eu comecei a viajar todo ano, fazer viagens internacionais, estava tudo muito legal. Eu comecei a ver que, dentro daquele modelo, que o dinheiro podia comprar, eu estava ali encontrando, e estava bacana. E, em um dado momento da vida, trocando de carro todo ano, com dinheiro sobrando, aquelas coisas para um garoto de 29 anos, eu falei, cara, eu encontrei o meu sucesso. Mas eu não tinha encontrado coisa nenhuma. Em um dado momento, naquela jornada, naquela fase da minha vida, eu já estava assim, eu já não queria mais ir para a minha empresa, eu já não ia a grandes reuniões, eu estava faltando no trabalho e, na verdade, eu estava assim com uma angústia muito grande de fazer o que eu estava fazendo e eu não estava me entendendo. Foi quando a minha noiva, na época, hoje esposa, falou, olha, isso são sinais de depressão. Aquilo foi um golpe meio duro, eu lembro que eu estava prestes a perder muito daquilo que eu havia conquistado e aquilo me pesava. E, num dado momento, chega então um convite para que eu fizesse um treinamento comportamental. Olha só que hilário, eu sempre muito cético, gostava muito de processo, eu entendia que quanto mais conhecimento técnico você tinha, mais resultado no mercado você dava, e com esse resultado as coisas aconteciam. Esse lance de comportamental, de fato, não era algo que eu gostava. Eu nunca gostei de algo motivacional, inspiracional, aquele negócio não conectava comigo. E naquele momento, o vendedor que estava fazendo a venda para mim, ele foi tão eficaz, que ele falou assim, olha, se você fizer e você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu falei, uau. Ficou difícil de eu escapar dessa. Eu topei o desafio. E lá até o 4º encontro eu tinha certeza que aquilo não era para mim. Até que chegou o 5º encontro, tinha uma meta na área profissional, eu falei, eu vou fazer, eu vou topar, eu já estou aqui mesmo, o que custa? Eu topei o desafio num curto espaço de tempo, com 3 ligações e 2 semanas de prazo, eu coloco aquele projeto em pé.
ganho um dinheiro em cima daquilo, a receita que gerou aquele projeto gerou uma receita residual e meu brilho no olho voltou. E eu estava no jogo de novo. E ali eu entendi algo, eu falei, cara, quer saber isso aqui, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou aprofundar cada vez mais, e eu comecei a fazer isso. Todos os cursos que apareciam eu entrava, a mentoria eu entrava, aí eu comecei a buscar isso até fora do país, e toda vez que eu buscava aquilo me alimentava. Foi quando eu conheci o Enneagrama, e de lá para cá, eu transformaria ele no código. Quando eu entendi todo esse processo, eu buscava cada vez mais, sempre em contato com essa empresa, eles me chamaram, olha, tem uma possibilidade de você virar sócio da empresa no Paraná, você topa? Eu falei, eu topo, estou dentro. Topei o desafio. Montei uma equipe e comecei com metas agressivas. Eu sempre entendi que meta não é para bater, meta é para destruir. E eu muito agressivo, colocava a remuneração bem alta para os vendedores, eles correndo atrás e eu junto, cobrando, e tudo deu certo num curto espaço de tempo. Até que num dia, dois dos principais gerentes me chamaram, marcaram uma reunião, e nessa reunião um deles olhou para mim e falou, Rafa, não deu, cara, a gente está fora. Eu falei, mas como assim? Aquilo foi uma grande derrota para mim. Até porque eu treinava pessoas, e os dois melhores do meu time, aqueles que faziam de fato o negócio rodar, estavam me abandonando. E eu sabia que eu ia ter que resolver aquilo. Eu só não sabia como. Eu comecei então, naquele momento, meio que com o ego tocado. Eu falei, quer saber, eu vou dar conta desse negócio sozinho. Eu comecei de todas as formas buscar, fazer mais ligação, mais prospecção, mais venda. E de fato as coisas, quando você dá esse pique, você começa a ir atrás, começaram a acontecer. E aí veio uma grande oportunidade, uma reunião assim incrível, dentro de uma instituição financeira a qual eu sabia que se eu conseguisse fechar aquele contrato, as coisas voltariam a funcionar. Reunião muito importante, na noite anterior eu deito cedo, 3 horas da manhã. A minha esposa olha para mim e fala, você tem que dormir. Eu falei, pois é, eu também sei, eu só não sei como. Eu não conseguia dormir, o coração acelerado, a cabeça voando. Eu lembro que eu pego no sono, o despertador toca, rapidamente tomo um banho, escolho a minha melhor roupa, pego minha bolsa marrom e vou em direção àquela instituição. Chego 30 minutos antes, porque eu sabia que ali, com aquela expectativa alta, com aquela energia que eu estava, algo poderoso estava para acontecer. Rapidamente eles me chamam, eu começo a fazer minha abordagem em vendas, e tecnicamente eu estava indo muito bem. Eu estava fluindo e dominando todas as etapas daquilo que eu fazia. Eu sempre adorei esse mundo. E eu fazendo aquela apresentação de vendas, eu vi que o tempo estava se encerrando, e eu olhava para aquele superintendente e eu falava, cara, não está conectando. Ele fechado, ele não dava abertura, ele não fazia uma pergunta. Eu falei, eu estou correndo um sério risco aqui. Você sabe, nesse momento é necessário fazer alguma coisa. Eu busquei todas as ferramentas, PNL, hipnose, o que eu poderia buscar, eu busquei. Foi quando, num dado momento, eu falei, cara, peraí, esse cara está usando o código 8. Que é um código totalmente confrontador, adora poder, e quem, você sabe, poder só respeita poder. Eu estava usando um tom lá do código 4 totalmente emocional, com uma abordagem de vendas do tipo engajamento, unicidade, pertencimento. Esse tom não combina com quem quer poder. E eu comecei de forma estratégica a usar o meu poder também, confrontando de forma inteligente. Eu comecei a ver que ele estava dando lado para aquilo, ele começou a se interessar. Afinal de contas, quando ele começa a fazer pergunta, eu falei, cara, as coisas vão acontecer. E fato. Nesse dia eu saí com aquele contrato assinado. Mas muito mais feliz do que o contrato assinado, eu falei, cara, eu descobri algo incrível aqui. Quando eu entendi que por conta de acessar o código correto e modular da maneira adequada numa negociação, aquilo poderia acontecer, eu falei, quantos empresários também vão resolver esse problema dessa forma? Foi quando eu comecei então a entender que os problemas que os empresários tinham eram muito parecidos com os problemas que eu também tinha. Eu comecei a aprofundar cada vez mais essa ferramenta. Eu comecei a me colocar cada vez mais no lugar do empresário e falar, cara, aqui dá para resolver dessa forma, assim, dessa forma, assim, dessa forma. Eu comecei a testar. Eu sou muito pragmático, eu gosto muito de ver as coisas rodando, e isso foi acontecendo. Tanto que quando eu me via, eu estava num evento, numa reunião dentro da empresa, eu estava usando o código. Eu estava num evento social, eu estava usando o código. Eu estava no churrasco, eu estava olhando para a pessoa e falando, cara, o cara está no código tal, é só agir dessa forma. Ontem à noite, eu vou ser sincero, que aqui no meio dos palestrantes eu também estava usando esse código. Que de lá para cá ficou tão inconsciente para mim, mas ficou tão poderoso para o outro lado. Eu falei, cara, as pessoas merecem conhecer isso. Foi quando eu comecei a implementar na minha equipe. Eu estava, de fato, construindo uma liderança muito genuína. Eu usava a minha principal arma, que é a minha verdade, a minha unicidade, sem precisar usar de artifícios menores para fazer. As coisas estavam acontecendo, a linguagem estruturada, os clientes chegando, e num a um eu me via cada vez melhor. Claro, eu estava falando a linguagem mãe daquele ser humano. Eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a acontecer,
Nós começamos a vender cada vez mais, fato que num curtíssimo espaço de tempo, nós saímos para uma franquia que ninguém conhecia, para bater um dos maiores faturamentos da empresa, o maior faturamento global per capita entre Brasil e Portugal. Recebemos prêmio internacional, isso com uma equipe mega enxuta. Nesse momento eu me dei conta quando alguém liga e fala, cara, o que você está fazendo aí no Paraná que é tão incrível assim, eu não estou entendendo. Ali eu entendi, falei, olha, eu encontrei o meu sucesso de novo. Não era o meu sucesso, mas era sucesso. Onde eu percebia que nas convenções, nos eventos, as pessoas iam falar comigo e tudo era legal, mas muito mais para ela do que para mim. E eu não sabia, mas nesse momento, eu em dezembro de 2019, mega cansado, meta para bater, eu estava todo dia numa cidade ministrando treinamento. As coisas tinham que acontecer, então eu estava acelerado para bater meta, entrar para o clube do milhão. Eu estava lá, nessa pegada. Quando nesse dia, que era um dia único, a minha esposa pessoalmente colocou na minha agenda uma data muito importante. Era a primeira formatura da pré-escola da minha filha. E eu naquela correria, eu saí da cidade vizinha acelerado e acelerando e correndo, e cada quilômetro que passava eu me sentia com mais sono, eu não podia parar, porque afinal de contas eu estava atrasado. Eu dei por conta que eu estava com muito sono, parei na beira da estrada, eu dormia não sei quantos minutos, eu só sei que acordei assustado. Continuei acelerando, cheguei no local do evento apenas 5 minutos antes da minha filha receber o primeiro certificado dela. E ali me deu um estalo. E eu falei, cara, tá, vamos lá, você fez uma viagem de 2h30, o que são 5 minutos nessa viagem? Talvez algum semáforo fechado, talvez a estrada em manutenção, não sei. E eu sabia que aquele estalo ia incomodar a minha vida um dia. Março de 2020, equipe rodando, um faturamento incrível. Eu tinha o domínio de tudo aquilo que eu fazia, mas algo dentro de mim gritava que eu tinha que tomar uma decisão. E não é tão fácil tomar essa decisão quando tem 9 anos de uma carreira em jogo, tem uma construção como essa que eu narrei, tem uma equipe rodando, um faturamento alto, uma receita previsível e tudo aquilo que eu fazia era muito confortável para fazer. Mas sendo sim conhecedor do código interno, que me ronda a cabeça de uma forma muito poderosa, eu tomei essa decisão. E aí talvez você esteja se perguntando, Rafa, mas o que são então esses códigos internos? Como é que funciona? O que é isso? Eu fiz questão de trazer para você pensar um pouco a respeito disso, que pode te livrar de viver um sucesso que não é o teu. Por exemplo, o modelo mental do ser humano ele é constituído em algumas etapas da vida, ao qual, dependendo das situações e da interpretação que você dá, ele vira um modelo a fim de te defender. E ele vai te defendendo no mundo de uma maneira ao qual você começa a ter comportamento padronizado, mas nem percebe que tem. Então os medos que você tem são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, e eu comecei então a entender isso na prática. E quando você utiliza essa ferramenta da forma adequada, você entende não só o teu código, você decifra o que é sucesso para você, mas principalmente de forma natural, ligado à essência, ligado à alma, você começa a interpretar um pouco mais o que você veio fazer aqui nessa terra. E nesse momento você começa então a vender melhor a ideia. Lembra da história lá que do primeiro momento da equipe com os 2 vendedores? Cara, se eu soubesse o código daquelas pessoas, não resolve botar meta agressiva, remuneração alta, aqueles caras não querem isso. Mas eu não sabia, só que esse erro eu não cometo mais. Naquele momento em que eu modulo a minha atitude para fazer com que naquela apresentação de negócio eu modulasse o código 8, que é do confronto, entrasse em confronto e resgatasse a venda. E essa definição de sucesso, nós podemos ver em grandes figuras ilustres desse mundo. Pega Mark Zuckerberg, por exemplo, criador da maior rede social do mundo, ele que fez tudo que fez, de maneira que fez, com uma inteligência única, dotado de uma sabedoria incrível, conhecido por muitos como gênio. Compra uma mansão, vários hectares à volta, vazio, ele quer viver lá na privacidade dele. O código 5 é o código da sabedoria, o lance dele não é pessoas. Para ele isso é sucesso. Pega o Neymar da vida, por exemplo, já é o oposto, é o código 7, é o código da felicidade, o código do prazer, é onde as coisas têm que ser legais. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto melhores sensações, melhor ainda. E tudo isso fez dele comprar uma mansão também. Mas ele leva daqui 15 pessoas para morar com ele, os amigos dele, os parças. Pega o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que veio para esse mundo não para sair estampada na Forbes, mas para fazer a vida do ser humano que ela tocasse melhor. Ela teve sucesso também. Nessa plateia eu tenho certeza que tem muito código 3 e muito código 8. Esse estudo eu faço sempre para onde eu vou palestrar.
Eu tenho certeza que o código 8 aqui, ele é movido pelo poder, ele está querendo todo o network possível, absorver o máximo de conteúdo possível para que ele tenha nas mãos dele o que ele tanto busca, que é o controle. O código 3, sendo o código do resultado, ele veio para esse mundo para ser o number one. Sabe aquela conversa, o que importa é competir? Não, meu amigo, para mim não. O que importa é ganhar. E ele vai fazer de tudo para ser o número 1. E nessa soma de código, seres humanos, sonho, eu preciso te fazer uma pergunta. Diante de tudo que você viu aqui, que eu falei, o que é sucesso para você? Uma coisa eu posso te afirmar, que toda essa decisão que eu tomei me moveu até essa palestra, e estar palestrando para vocês nesse evento, sim, faz parte do meu sucesso. Não por estar aqui num palco, muito pelo contrário, mas para poder trazer para vocês a chance ainda em vida de refletir sobre uma história que você está escrevendo. E que eu, como você pôde perceber, experimentei diversas maneiras de sucesso. Mas talvez só hoje eu possa afirmar para vocês que agora eu encontrei meu verdadeiro sucesso. E é por isso que é tão comum você perceber que uma grande ideia para você, o teu grande sonho, quando você compartilha com algumas pessoas, aquilo não faz o menor sentido para eles. E está tudo bem, é a forma com que eles enxergam o mundo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você decifrou teu código, se você tem certeza disso que você quer, continue, porque é lá que mora a tua felicidade. Meu muito obrigado.